senhor tem direito de permanecer em silêncio, dar a sua versão somente em juízo, ou pode, querendo, dar a sua versão agora. O senhor prefere ficar em silêncio ou o senhor prefere dar a sua versão em juízo? Eu não sei. O senhor que tem que decidir. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Se o senhor quiser ficar em silêncio... Eu não sei fazer. Eu fui sequestrado, eu fui abusado sexualmente. Tá, o senhor quer falar, então o senhor quer falar a sua versão ou o senhor quer ficar em silêncio? Eu prefiro ficar em silêncio, eu não estou em condições psicológicas, já vi, eu fico confortável. Tá certo. Então eu vou dar por encerrado o seu interrogatório diante da sua expressa vontade de permanecer em silêncio, tá certo? Esse é o professor Indalécio Alexandre Linares dos Santos. Ele foi preso ontem, você se lembra da história? No motel às margens da BR-369, ele matou um homem e esfaqueou uma mulher que está internada em estado grave. Este homem foi preso em flagrante e agora a advogada de defesa diz que ele não estava no seu mais perfeito juízo e, por isso, ela acredita que ele deve ser levado para uma unidade prisional especial e não ficar com os outros presos. São 6h02. Corrija aí pra mim, presuntinho. O reloginho acho que foi por horário de verão, né? Sei lá. 5h02? Não, são 6. 6h02, estamos ao vivo aqui na RIC. Sim. Vamos lá agora com o Pedro Marconi, porque o Pedro conversou com a advogada de defesa do professor. Pedro, ele mantém a versão ali no curto depoimento que ele deu, ele não quis falar sobre detalhes do crime, ele mantém a versão de que foi sequestrado, ele disse que foi abusado sexualmente. A advogada te disse que ele não teria condições de responder como qualquer outra pessoa por este crime, é isso? Boa noite. Boa noite, Juliano, e a todos que nos acompanham. A defesa está alegando isso porque foi o que o Alexandre, aí, o professor, acabou falando, tanto no depoimento curto quanto reforçando para a advogada. Então, o que ele resumidamente falou para ela? Que foi encontrou no meio da rua esses moradores de rua, foi ameaçado com uma faca, induzido a ir até este motel já entre Londrina e Ibiporã, perto da BR-369. Lá teria sido obrigado a consumir drogas, fazer o uso de bebidas e também manter relações sexuais, o que, nas palavras dele, ele foi abusado, então, por este casal. E aí, durante a madrugada, depois de tudo isso, já com esse casal dormindo, ele atacou os dois com uma faca. E aí eu questionei, nesse tipo de situação, se você está em um sequestro, não seria mais fácil pedir ajuda, sair correndo, fugir? Mas aí entra a questão de que, segundo a defesa, ele sofre de transtornos psiquiátricos, tem laudos médicos, inclusive, que apontam para isso, toma remédios fortes e que durante ali o ataque, durante o que aconteceu nesse motel, ele teria tido um surto psicótico, tanto que, segundo a advogada, existem várias lacunas em relação a ele sobre o acontecimento, que ele não sabe explicar como foi. Então, essa foi a versão apresentada pela defesa. Nós conversamos com a advogada hoje à tarde, Juliano. Inclusive, a advogada entrou com habeas corpus na justiça aqui em Londrina, em primeiro grau, pedindo para que o professor do ensino médio, mas que não estava exercendo a profissão neste momento, ele saia do 4º distrito policial e vá para uma clínica psiquiátrica aqui em Londrina, justamente por essa condição dele. E nós temos uma matéria trazendo mais detalhes nessa reportagem, então, sobre o caso e também a versão apresentada pelo professor para a advogada. E é isso que nós acompanhamos a partir de agora. Conforme as investigações avançam, novas provas e depoimentos vão ajudando a entender a tragédia que aconteceu nesse motel na saída de Londrina. No fim de semana, um casal de moradores de rua foi atacado a golpes de faca. O responsável é Indalécio Alexandre Inácio dos Santos, que é professor por formação. Uma testemunha relatou à Polícia Civil que os três chegaram juntos no motel e Indalécio era quem dirigia. Isso por volta da meia-noite. Durante a estadia, segundo essa mesma testemunha, pediram pizzas e bebidas. A calmaria durou até às 5 horas da manhã. Foi quando ela ouviu gritos pedindo socorro e encontrou o professor sem as roupas no corredor e o casal ferido em cima da cama do quarto.
O homem e a mulher foram socorridos com vida. Mesmo gravemente ferida, Ligeia Rodrigues revelou para a polícia que foi convidada com o marido por Indalécio para uma noite de motel regada a sexo, álcool e drogas. Rodolfo de la Muta, de 33 anos, não resistiu e morreu, enquanto a mulher foi levada em estado grave para a Santa Casa, onde permanece internada. Para a advogada, Indalécio deu uma outra versão. Ele garantiu que foi sequestrado pelo casal. Depois, teria sido coagido a ir até o motel e consumir entorpecentes. Ele garante isso, é uma coisa que ele tem claramente na mente dele, porque eles o obrigaram, mediante a coação sob faca, a levá-lo num ponto de droga, comprar droga, usar o dinheiro que ele portava na carteira para comprar a droga e comprar bebida com o dinheiro dele, né? É um tipo de sequestro relâmpago, né? Vamos dizer assim. E daí ele foi obrigado a se dirigir ao motel com o casal. A defesa apresentou documentos que mostram que o professor sofre de transtornos psiquiátricos e se trata desde 2017. No dia do atentado, teria tido um surto psicótico motivado pela mistura de álcool e drogas. Ele sofre de transtornos e no dia, né, nesse momento dos fatos, ele teve um surto psicótico. E ele se lembra o que aconteceu na noite? Vagamente. Ele lembra que ele foi sequestrado no sábado, né, na tarde do sábado, e que, ao ser conduzido para o motel, ele foi abusado, né, eles fizeram ingerir droga, cocaína, outra substância e bebida alcoólica. E tudo isso com uma ação de coação impregnada com uma arma branca, que o casal estava portando cada um uma faca. A advogada entrou com um habeas corpus na Justiça em Londrina, pedindo que o Indalécio seja transferido para uma clínica psiquiátrica. Ele está preso preventivamente desde domingo no 4º Distrito Policial de Londrina. É um réu primário, né? Ele tem 3 filhos que ele paga pensão, ele que cuida da mãe, do pai e da avó. Então, é estranho, né, a sociedade, de repente, julgar e o indivíduo ter todas essas responsabilidades. Ele faz um tratamento psicológico desde 2017, acompanhado pela família. Ó, que me desculpe a advogada, mas não é a sociedade que está julgando nesse momento. A decisão de mantê-lo preso através da decretação da prisão preventiva foi tomada pela Justiça, tá? Não foi uma decisão tomada pela sociedade, como disse a advogada. Eu entendo que ela está na posição de defendê-lo, eu entendo que ela está argumentando que ele é réu primário, mas ele assassinou um homem. Rodolfo de la Muta, 33 anos. Ele feriu a esposa do Rodolfo, a Ligeia Fernanda Rodrigues, de 38 anos, que, graças a Deus, está fora de perigo, mas segue internada na Santa Casa. Aliás, deixa eu só tirar uma dúvida com o Pedro Marconi. Pedro, você disse na reportagem que a advogada entrou com o pedido de habeas corpus, inicialmente aqui na Justiça de Londrina, que decretou a prisão preventiva dele. Esse pedido já foi julgado ou ainda não? Juliana, até o final da tarde de hoje ainda não, mas a expectativa da defesa é que seja analisada, então, essa questão entre hoje e amanhã. Porque quando o professor foi preso, o Indalécio Alexandre, no domingo, ele ainda estava sem defesa quando foi ouvido. Então, teve um advogado ali que foi constituído pelo poder público e ele, no mês dia, já entrou com um pedido que não foi aceito. E então o advogado vem com esse segundo pedido aí na solicitação para que ele vá para uma clínica psiquiátrica. Então a expectativa é que até amanhã saia alguma decisão, Juliano. Pedro, eu vou mostrar para quem está em casa agora, para que as pessoas possam entender como é que é um interrogatório feito pelo delegado no momento em que acontece uma prisão em flagrante. O delegado ele não vai ao local do crime, a menos que haja a prática de um homicídio, mas o interrogatório é todo feito lá. O delegado recebe informações da polícia militar, recebe informações dos peritos, de pessoas que estiveram no local e, com base nessas informações, ele faz perguntas à pessoa que vai ser interrogada. O professor Indalécio não quis muita conversa, não. Manteve apenas a versão de que foi sequestrado, que teria sido abusado sexualmente. Mas você vai entender agora, eu vou fazer questão de deixar
a pergunta completa, feita pelo delegado que estava de plantão, que por coincidência era o delegado João Reis, que é o responsável pela nossa delegacia de homicídios aqui em Londrina. Veja só como foi o interrogatório. Em atendimento da ocorrência via central, dando conta de que no motel Acalanto haveria pessoas esfaqueadas dentro de um quarto, bem como outro homem armado de faca em lugar incerto, dentro das dependências do estabelecimento. Na chegada da equipe foi localizado um casal sobre a cama do quarto com ferimentos graves causados por instrumento perfurante, porém ainda com sinais vitais. Em contato com os funcionários foi reiterada a chamada ao SAMU e ao SEAT para pronto-socorro das vítimas. A equipe também foi informada que o autor das agressões estaria em um corredor que dá acesso aos quartos. De pronto, tendo em vista a gravidade da situação presenciada e a possibilidade de mais vítimas, os policiais solicitaram o apoio dos demais equipes de serviço. Contudo, ao ouvir gritos nas dependências do motel, decidiu iniciar a varredura dentro do estabelecimento antes da chegada do apoio policial. Assim, após alguns minutos de busca, logramos êxito em abordar o agressor homiciado no corredor de acesso aos quartos, detendo-o, conforme as técnicas policiais militares pertinentes. Próximo ao autor foi localizada a faca, objeto empregado contra as vítimas, casal. Com a chegada do SAMU e do SEAT, as vítimas foram atendidas. No entanto, o masculino faleceu no interior da ambulância do SEAT, sendo sua companheira encaminhada para maior suporte médico ao Hospital Santa Casa. Em entrevista com o autor e vítima feminina, relataram que se conheceram casualmente num ponto de venda de drogas e fizeram uso de crack e cocaína desde o dia de ontem. De acordo com a vítima feminina, o autor encontrou o casal na via pública e pediu para que esses comprassem droga para os três, dando dinheiro e propondo que posteriormente fossem a um motel para uso de entorpecente e prática de relações sexuais, o que foi concedido pelo trio. Segundo o autor, o casal teria sequestrado e, num dado momento da madrugada, enquanto o casal dormia, teria se aproveitado para ir até o seu veículo, buscando uma faca e desferindo vários golpes contra ambos, a pretexto de se libertar do sequestro. Devido às alterações psicológicas evidentes, a agressividade e falas desconexas, o SAMU básico deu atendimento ao elemento e encaminhou para a UPA do Jardim do Sol, permanecendo até então sob escolta policial. Compareceu ao local dos fatos o investigador Jonas, ao qual foi informada a equipe PM que o perito criminal não iria ao local devido à remoção das vítimas para atendimento médico. Por orientação do delegado de plantão, o veículo do agressor foi apreendido e encaminhado à DP. Também apreendido um celular que se encontra no quarto sem identificação de sua propriedade. É com relação a esses fatos que eu vou interrogar o senhor. Mas antes eu vou informar o senhor dois direitos constitucionais que o senhor tem de suma importância. Um deles é a assistência de um advogado. O senhor, nesse momento, está acompanhado de advogado? Não estou. Não está. E o segundo direito constitucional também de suma importância é o direito ao silêncio. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, dar a sua versão somente em juízo, ou pode, querendo, dar a sua versão agora. O senhor prefere ficar em silêncio ou o senhor prefere dar a sua versão em juízo? Eu não sei. O senhor tem que decidir. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Se o senhor quiser ficar em silêncio... Eu não sei fazer. Eu fui sequestrado, eu fui abusado sexualmente. Tá, o senhor quer falar. Então o senhor quer falar a sua versão ou o senhor quer ficar em silêncio? Eu prefiro ficar em silêncio. Eu não estou em condições psicológicas de abrir. Eu prefiro confortável. Tá certo. Então eu vou dar por encerrado o seu interrogatório diante da sua expressa vontade de permanecer em silêncio. Tá certo? Tá aí, gente. Esse foi o interrogatório na íntegra, tá? O delegado relata tudo o que aconteceu. Ele apenas disse, né, que tinha sido sequestrado, que foi abusado sexualmente, e aí optou por permanecer em silêncio. É um direito garantido na Constituição. E aí o Indalécio segue preso até que haja julgamento, a concessão ou não deste habeas corpus. A gente continua acompanhando este caso.